Trazer o Robert de volta não é um plano de mestre. É um pedido de socorro de um estúdio que perdeu a bússola criativa. É como se o UCM estivesse em chamas e eles chamassem um bombeiro que já se aposentou, ganhou uma estátua de ouro e teve o seu arco encerrado com perfeição. Muita gente comemorou, mas vamos falar a verdade aqui, só entre a gente? Isso fede a desespero. Sabe aquele sentimento de quando você percebe que as ideias de alguém que você admira simplesmente acabaram? Pois é. Depois de anos tentando desesperadamente encontrar o novo rosto da franquia, e falhando miseravelmente com Kang e outras produções que ninguém pediu, o Kevin Feige olhou pro abismo e o abismo respondeu com um cheque em branco pro Robert Downey Jr. O desespero da Marvel Studios é visível quando analisamos os números e a recepção fria de 2023. O tombo veio com Homem-Formiga Quantumania, um filme que deveria estabelecer a maior ameaça do multiverso e acabou virando piada. Depois tivemos The Marvels, que provou que o público não aceita mais qualquer coisa apenas pelo selo da marca. Agora, em vez de corrigirem o roteiro ou investirem em novos talentos, eles apertam o botão da nostalgia segura. Mas pensa comigo, isso gera uma consequência perigosa. A dependência de rostos conhecidos impede o surgimento de um novo Gavião Arqueiro ou de um novo Capitão América que realmente consiga carregar a franquia nas costas. Eles estão jogando no lixo o sacrifício épico de Vingadores Ultimato só para tentar salvar a bilheteria de um filme futuro. Se a morte do Tony Stark foi o ápice emocional de uma década, o retorno do seu rosto como um vilão é o reconhecimento de que nada no UCM é sagrado perante o lucro. A muleta da nostalgia se tornou o oxigênio da Marvel. Vimos isso em Deadpool e Wolverine, que foi uma carta de amor incrível ao passado, mas que também viciou o estúdio na ideia de que participações especiais e retornos bombásticos substituem uma boa narrativa de longo prazo. O problema é que você não constrói o futuro de uma saga apenas olhando pelo retrovisor. O Robert Downey Jr. é um ator fenomenal, ninguém duvida disso, mas trazer o cara como Doutor Destino é admitir que o multiverso, da forma como foi apresentado até agora, fracassou em criar uma conexão real com o público. É o reconhecimento de que a Marvel Studios está numa ruína criativa. Mas agora, vamos sair do óbvio e entrar no território nerd de verdade, onde a gente entende o X da questão. O que ninguém na bolha do hype tá te contando é que o perigo não é o ator, mas sim, como o Doutor Destino funciona nas HQs e como a Marvel pode destruir isso. Para entender por que essa escolha é uma faca de dois gumes, a gente precisa parar de olhar para a armadura de ferro. O Tony é um homem da ciência, da lógica, movido pela culpa das suas criações e pelo trauma. O Victor Von Doom é o oposto disso. Ele nasceu na miséria, numa tribo de nômades na Lativéria, cercado pela perseguição. Sua mãe, Cynthia Von Doom, era uma bruxa poderosa que vendeu a alma para o Mephisto para tentar libertar seu povo. Isso aqui é fundamental. O Destino não é só um gênio da tecnologia que compete com o Reed Richards. Ele é um mestre das artes místicas que compete diretamente com o Doutor Estranho. Se a Marvel escalar o Robert Downey Jr. só para ser um Stark sombrio com capuz verde, eles vão acabar matando a essência do maior vilão da história dos quadrinhos. E existe um detalhe psicológico nas HQs que define quem é Victor Von Doom, que é a sua máscara. Na maioria das versões clássicas, o acidente que supostamente desfigurou o Victor fez apenas uma pequena cicatriz no rosto. Mas, para o seu ego colossal e sua busca doentia pela perfeição, aquela pequena cicatriz era o fim do mundo. Ele colocou a máscara de ferro ainda quente no rosto, fundindo metal à própria carne, porque ele se recusava a ser visto como alguém comum ou falho pela humanidade. Agora, pensa na dificuldade técnica disso. Como você traduz esse nível de complexidade usando o rosto mais conhecido e amado do mundo? O perigo de ter o Robert como Dr. Doom é que o público vai passar o filme todo procurando Tony Stark atrás da máscara, esperando uma piadinha ou um trejeito conhecido. O Doutor Destino não precisa de carisma, ele precisa de soberania, de um peso que faça os Vingadores parecerem crianças brincando no quintal. Mas vamos falar de autoridade moral. Em um arco clássico do Pantera Negra, o T'Challa permite que o Destino acesse o Deus Pantera para ser julgado. O Deus Pantera olha para a alma de Victor e vê milhares de futuros possíveis para a Terra. E em todos eles, a humanidade se destrói em guerras, ódio e fome. E só existe um futuro onde a raça humana prospera, onde não há crimes e onde há paz absoluta. O futuro onde o mundo é governado com punho de ferro pelo Doutor Destino. Esse é o nível de profundidade que a Marvel Studios precisa alcançar. Ele não quer o poder por puro sadismo. Ele genuinamente acredita que ele é o único homem sábio suficiente para salvar a realidade de si mesma. Se o filme transformar o Robert Downey Jr. em uma variante multiversal genérica que quer apenas se vingar dos heróis,
teremos o vilão mais esquecível da história. O destino das HQs não busca vingança. Ele busca a ordem através da dominação total, porque ele se considera superior a deuses e reis. Sei que muita gente teoriza que ele vai ser uma variante do Stark que não se tornou o Homem de Ferro. Isso é o que chamamos de preguiça narrativa extrema. Ao ligar a origem do destino ao Stark, a Marvel tira a soberania da Lativéria da jogada. O destino é um monarca, um ditador amado por seu povo, que possui imunidade diplomática. Imagina o conflito político de um vilão que os Vingadores não podem simplesmente socar porque ele é o líder de uma nação soberana reconhecida pela ONU? Se ele for só uma variante do multiverso sem terra natal, ele perde esse peso político, perde a conexão com a magia e vira apenas mais um boneco de CGI numa batalha final barulhenta. A Marvel precisa decidir se quer contar uma história sobre o Doutor Destino ou se quer apenas vender ingressos baseada na nostalgia do Robert Downey Jr. Para entender o tamanho do buraco que a Marvel se meteu, a gente precisa olhar para o que está acontecendo do outro lado da rua. Vamos deixar a questão dos fracassos de lado agora. Mas enquanto James Gunn está limpando o terreno na DC, apostando em rostos novos, diretores com visão autoral e um planejamento de longo prazo, a Marvel parece ter desenvolvido um medo paralisante de arriscar. Eles estão dirigindo um transatlântico bilionário olhando para trás. Vejam o caso da nova queridinha da DC, que a gente discutiu aqui no canal e que gerou um debate gigante. A escolha da Emilia Clarke foi baseada em narrativa, em encontrar a atriz ideal para o tom de uma HQ específica do Tom King. E apesar de ter dado errado e ter sido um fracasso, foi uma aposta no futuro. Já o Robert Downey Jr. como Doutor Destino é uma escolha baseada puramente em marketing e contenção de danos. É a tentativa desesperada de comprar de volta o engajamento que eles perderam por não saberem construir novos ícones para as novas gerações. Vocês que acompanham o canal, sabem bem que a gente não passa pano para decisão corporativa preguiçosa. E a verdade dói. A Marvel Studios ficou arrogante depois do sucesso de Vingadores Ultimato. Eles acharam que qualquer filme com o selo do estúdio bateria $1 bilhão sem esforço. Mas o público amadureceu e se tornou mais exigente. Trazer o Robert de volta agora é admitir que o multiverso falhou em entregar novos protagonistas. A situação lá na concorrente não tá das melhores, mas se a direção acertar o tom do próximo Superman e Batman, a Marvel vai se ver numa situação inédita e perigosa, e ser vista como uma editora velha e sem ideias, enquanto as concorrentes podem vir a ser o lugar da inovação e da coragem criativa. A gente chegou num ponto crítico onde o fanservice não sustenta mais um filme por 2h30. O público tá exausto de explicações multiversais complexas que não levam a lugar nenhum. O Doutor Destino é possivelmente a última grande bala de prata que o Kevin Feige tem no pente. Se eles errarem o tom aqui, se transformarem o Victor Von Doom em um vilão que faz piadinhas ou que é facilmente derrotado por conveniência, não vai ter carisma de ator que salve a franquia. A ruína que dá nome a esse canal não é sobre o fim dos filmes de herói, mas sobre o colapso dessa fórmula que prioriza o lucro imediato sobre a integridade da história. O público quer substância, quer vilões que nos façam questionar nossa própria moralidade, e o Destino é o personagem perfeito para isso, se não for desperdiçado como uma mera skin de um ator antigo. No fim das contas, a volta do Robert Downey Jr. pode até render um filme divertido e uma bilheteria sólida, mas ela deixa uma cicatriz permanente na continuidade do UCM. A prova de que a lógica interna da história é secundária, diante da necessidade de acalmar os acionistas. Eles estão dispostos a sacrificar o peso dramático de uma década inteira por um pico momentâneo de engajamento nas redes sociais. O Doutor Destino merece ser o protagonista de uma saga épica, um personagem que nos mostre que o mundo às vezes precisa de ordem mais do que de liberdade. Ele não pode ser reduzido a um Tony Stark que deu errado em uma linha do tempo alternativa. Agora, eu quero abrir o debate aqui, e eu sei que isso pode dividir a comunidade. A volta do Robert Downey Jr. é o que vai salvar o cinema de heróis ou é o último prego no caixão da criatividade da Marvel Studios? Se o Robert entregar uma atuação digna de Oscar, mas o roteiro ignorar tudo que faz o Destino ser o soberano da Lativéria nas HQs, terá valido a pena? Ou você preferia que a Marvel tivesse tido a coragem de escalar um ator novo e focar 100% na essência mística e política do vilão? Fique à vontade para deixar sua opinião aí nos comentários. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!